que ocorre a reprovação na OAB? A primeira falha que nós identificamos quando a gente vai conversar com os nossos alunos, com os nossos mentorandos, é que falta uma inteligência emocional para a prova. Você sabia que nem sempre quem mais estuda é o aprovado? Não é o aprovado? Olha, eu encontro com muita gente que fala assim, nossa, professora, eu estudei tanto, tanto e não consegui ser aprovado. Por quê? Porque não significa que quem sempre estuda mais é aquele que vai ser aprovado, tá? Do que você precisa, então, para que você possa ser aprovado na OAB? Olha aqui o que eu coloquei nesse gráfico. 40% é gestão emocional. Temos que ter inteligência emocional. Saber lidar com esse momento tenso, tempo contado, questões extensas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar. Em algumas situações, só o medo já some tudo da cabeça da gente. Então, você tem que buscar fazer um exercício no sentido de buscar controlar o seu medo, o seu desespero, a sua ansiedade e o seu nervoso. Olha para você ver que conteúdo, conhecimento é somente 30% da prova, tá? E os outros 30%? Os outros 30%, gente, é estratégia. O conhecimento, ele anda de mãos dadas com a estratégia e a gestão emocional. É o que eu estava conversando aqui com a Débora. São 17 disciplinas, mas você precisa de focar nas 17? Claro que não, né? A gente tem que buscar desenvolver um estudo inteligente. É isso que eu chamo de estratégia. E aí, uma questão muito importante que você tem que saber. Não subestime a prova da OAB. Como assim, Sandra? Olha só. Primeiro, é o que eu estava conversando aqui com a Débora. Oi, Fabiana, tudo bem? Você quer passar na OAB? Quero. Então, se você quer passar na OAB, você tem que definir a prova da OAB como prioridade na sua vida. Tem gente que chega para mim e fala assim, ai, professora, eu quero passar na OAB, mas olha só, eu estou fazendo psicologia de manhã, eu tenho um estágio à tarde e eu tenho um emprego à noite. Ué, que horas que essa pessoa vai estudar para a OAB? Ela vai ter que achar um momento para encaixar o estudo da OAB. Gente, e eu quero dizer para vocês que bastam 3 meses de estudo. São só 3 meses. Coloque na sua cabeça que dá para você abrir mão de outras coisas e priorizar a sua preparação. Coloque na sua frente, num cartaz bem grande, a data da prova, nos lugares que você mais vai na sua casa, no seu apartamento. Para quê? Para você focar, para você introjetar aquilo, para você colocar na sua cabeça que essa prova é a sua prioridade. São só 3 meses. Ai, minha família. Não tem problema você priorizar menos a sua família por 3 meses. Ah, meu namorado, não tem problema, ele vai esperar. Se ele gostar de você, ele vai esperar 3 meses. E, ai, não sei o quê, eu não vou ter vida social. Não tem problema. É só por 3 meses. Por que eu estou insistindo nesses 3 meses? Porque na minha estratégia é o que eu garanto. 3 meses de foco, dedicação com a minha estratégia, você passa. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que organizar o seu planejamento. Você tem que separar os seus horários. Ah, eu quero um pouquinho de lazer, eu preciso de um pouquinho de lazer. Ok, lazer é bom, é necessário, sim. Eu quero fazer academia, ok. Um pouquinho com a minha família, ok. Coloque isso, seja numa agenda, pregue num post-it e vai colocando nas paredes, mas não tem como você priorizar a sua prova se você não organizar o seu planejamento. Ai, professor, então, olha, outro dia eu tive uma mentoranda que ela falou assim, os meus pais morreram, eu tenho uma questão de inventário para organizar. Então, tudo que você tiver que organizar, organize antes de entrar aqui na sua reta final de preparação, tá? Isso é
prioridade. Se você não deixar, não resolver todas as pendências, porque eu tenho que levar o meu filho no médico, porque eu tenho que ir no médico fazer um exame, porque eu tenho que resolver um problema de uma ação, resolva tudo, gente, resolva tudo e foque na sua prova da OAB. Aqui eu coloquei para você um gráfico só para mostrar o nível de aprovação. Olha só, no exame 32, no 32º, nós tivemos somente 21% das pessoas aprovadas. No 23º exame, que foi o que maior aprovou, o índice foi de 32,4 aprovados. E nesse último, né, que nem acabou ainda de ser totalmente consolidado, nós tivemos na primeira fase aqui 22,98%. Então, vejam que o nível de reprovação é muito alto. Por quê? Porque as pessoas não priorizam, porque as pessoas não estudam com estratégia, porque as pessoas não seguem um método, tá? Olha só esta manchete. Maioria dos cursos de direito não aprova 30% dos seus alunos na OAB. Gente, isso é um vexame, né? Se você pensar numa prova que não é nenhuma prova de outro mundo, é uma prova em que você precisa de acertar aqui no mínimo o quê? 40 questões, né? 70% em torno desse percentual aqui é reprovado. Bom, e aí o que eu falei para você? Eu quero o resultado, ou seja, eu quero minha carteira vermelhinha, eu quero passar na OAB, mas eu não me esforço o suficiente. Só estudo se der tempo. Então, hoje você fez tudo, chegou de noite, não tem o que fazer, vou estudar para a OAB. Olha, deixa eu falar uma coisa, se você quer passar na OAB, você tem que fazer um esforço. Tem que mudar. E essa mudança que você quer, quem vai ter que fazer o sacrifício é você, não sou eu. Então, é para o seu bem, é o seu sonho, é a sua vida. Depois que você pegar aquela carteirinha, você vai poder advogar, você vai poder ter seu dinheiro, você vai poder planejar a sua vida. Então, você deve se colocar como prioridade, porque é para você, tá? É para você. Entenda de uma vez por todas isso. Bom, eu só vou estudar o que eu gosto. E nem tudo eu gosto apenas de alguma coisa. Não é assim que funciona. Aqui eu coloquei um gráfico para você para dizer o seguinte, que você não precisa de estudar todas as 17 disciplinas. Você não precisa de priorizar todas as 17 disciplinas. Eu coloquei essas disciplinas em grupos. Aqui eu separei por 3 grupos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o meu slide. O grupo A, né? O grupo B e o grupo C. Então, normalmente, o que eu sugiro? Eu sugiro que você deve priorizar as disciplinas que estão no grupo A e no grupo B. Ué, professora, eu não preciso de estudar as disciplinas que estão no grupo C? Claro, você precisa de estudar sim, só que eu não preciso de dar a mesma prioridade, tá? Para essas disciplinas que estão no grupo C. Olha aqui. Grupo A, ética profissional. Gente, ética profissional é muito pouca coisa que você tem que estudar. E ética é uma disciplina que você tem que garantir as 8 questões. É a disciplina mais importante e do conteúdo menor. Direito civil, 7 questões. Processo civil, 7 questões. Direito constitucional, 7 questões. Administrativo, penal e processo penal, 6 questões. Só aqui no grupo A eu já tenho 47 questões. No grupo B, direito do trabalho e processo do trabalho, trabalho 6, processo 5, direito tributário 5, direito empresarial 5, mais 21 questões. O grupo C é direitos humanos, 2 questões, direito internacional, 2 questões, ECA, 2 questões, direito ambiental, 2 questões, direito do consumidor, 2 questões, filosofia do direito, 2 questões, 12 questões. Por isso que eu falei para você que o ideal é você fazer o quê? Você dar uma prioridade, você investir nas disciplinas do grupo A e do grupo B. Em relação às disciplinas do grupo C, como que eu indico para você estudar?
você deve estudá-la por meio da resolução de exercícios. Você percebeu a necessidade de que o foco maior aqui na minha orientação é sobre o grupo A e o grupo B, tá? Então, o segredo aqui é o quê? É você ter estratégia para quê? Para você melhor aproveitar o tempo que você tem. Aqui na nossa preparação para a OAB, gente, não é para ler todo um livro de direito constitucional, não, tá? E não é para você, hoje eu vou estudar constitucional, amanhã tá bem, porque é uma disciplina que eu gosto, não. Nós temos que definir o que nós vamos estudar por dia da semana. Por isso que eu comecei falando que é importante ter estratégia. Por quê? Porque se você não tem estratégia, vai ter que estudar dobrado. Você vai desperdiçar o seu tempo, tá? Olha só, a FGV, ela tem um padrão de cobrança. Então, nós temos que aprender a pensar como a FGV. Se você não aprende a pensar como a banca que vai fazer sua prova, você não vai conseguir ser aprovado, não é verdade? Como que eu vou aprender a pensar como a FGV, que é quem vai fazer minha prova? Ué, observando as provas anteriores. Quando você começa a resolver questões das provas anteriores, você consegue enxergar qual que é o padrão de cobrança de certos assuntos. Por quê? Porque a banca, normalmente, ela costuma cobrar um certo tema com uma certa frequência. Então, se você resolver uma questão de controle de constitucionalidade, você viu que caiu o controle de constitucionalidade no exame 32, no exame 33, no exame 34. Vale ou não vale você estudar controle de constitucionalidade? Ah, Sandra, mas controle de constitucionalidade é muito chato. Gente, quando a gente fica adulto, a gente não faz mais só aquilo que é legal, não. A gente tem que fazer aquilo que é necessário. E eu falei para vocês o seguinte, é muito pouco tempo. 3 meses, se você tiver estratégia, você consegue passar tranquilamente. Por que que é importante eu resolver questões? Justamente para eu identificar como que a banca vai cobrar a questão. Se ela vai cobrar mais lei seca, se ela vai cobrar mais doutrina, se ela vai cobrar mais jurisprudência. Por exemplo, no último exame, no 34º, 90% das questões foram baseadas na lei seca. E se eu resolvo questões, eu também aprendo a interpretar o texto, tá? Aqui na segunda parte da nossa aula, eu vou mostrar para vocês a forma como a FGV aborda essa lei seca. Você vai identificar que é necessário saber interpretação de texto. É imprescindível você saber interpretação de texto, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Conhecer o inimigo. Quem que é o nosso inimigo? É a FGV. Se eu conheço o inimigo, é claro que o jogo será mais fácil, né? Se eu conheço a banca, o que que vai acontecer? Eu vou me tornar amiga da banca. Por quê? Porque eu vou identificar a forma como ela aborda o tema, quais os temas mais frequentes. E aí, na hora da prova, eu vou estar mais familiarizado com esse tipo de cobrança, tá, gente? E quando eu falo em estratégia, estratégia é diferente de método. O que é o método? O método é o passo a passo. Ah, Sandra, qual que é o método melhor para eu estudar? Olha, eu indico o método, mas você vai ter que identificar qual que é o método melhor com o qual você mais aprende. Eu entendo que hoje, para a OAB, em que mais de 80% das questões é lei seca, a gente tem que ler a lei seca. Nós não vamos ficar aqui perdendo o nosso tempo com doutrina, lendo... Ai, desculpa. Lendo um livrão, uma doutrina toda de direito penal. Isso era para ser feito lá na faculdade, tá? E uma outra coisa importante é, você não pode ficar mudando de método a cada semana. Por quê? Se você muda de método a cada semana, isso vai mostrar o quê? Que você não tem segurança de si, tá? Então, o que que você vai fazer? Não existe o melhor método. Existe o quê?
Ah, eu gostei desse método, eu gostei dessa estratégia, eu gostei desta orientação, pronto. Vou pegar o material agora e vou seguir o passo a passo. E aqui é importante que você tenha constância todo dia, tem que estudar todo dia. Persistência e a confiança. Por quê? O que vai fazer você passar é justamente isso. É a constância, é a persistência e a sua autoconfiança. Então, gente, não mude seu método, não mude sua estratégia. Se você gostou de um método com aquela estratégia, pronto. Segura na mão e vai. Vai com persistência, vá com constância e vá com confiança. Se você fizer isso, não vai ter erro, tá? Agora, se você começar, minha faculdade foi muito fraca. Nossa, como os meus professores foram ruins. Eu preciso de estudar um monte de coisa. Aí você vai e compra o cursinho que tem 300 videoaulas. Eu estou exagerando, né? Porque eu preciso de adquirir uma base. Videoaula é importante. Gente, quem é que há 3 meses da prova vai dar conta de assistir 300, 200 videoaulas? Primeiro, a videoaula é um estudo passivo. Eu fico sentado aqui ouvindo o que o professor está falando, tá? Você não presta atenção. Principalmente se você passou um dia inteiro trabalhando. Você acha que você vai conseguir se concentrar? Quem tem marido, menino, casa, trabalha, aí você senta no computador de noite, depois que tudo aconteceu na sua vida, para assistir uma videoaula. Não é produtivo. Você vai dormir. É muito tempo assistindo a videoaula, daqui a pouco você está caindo aqui em cima do teclado, cochilando, tá? A videoaula normalmente não é objetiva. E um outro problema, ainda que você esteja aqui assistindo a videoaula, tá aqui anotando, anota, quase morre de escrever, né? Enche um caderno, segundo caderno, você anota, mas na verdade, você nunca mais volta para ler o seu resumo. Por isso que eu sempre insisto com meus alunos, quando vocês estiverem lendo a lei seca, é importante fazer um resumo? Mas é um resumo do resumo do resumo. De preferência, até anotar no post-it. Para quê? Para você não fazer aquele cadernão imenso que nunca mais você vai voltar lá, entendeu? E a ideia do resumo que eu, por exemplo, sugiro é o quê? É para você rever, mas resumo é resumo. Resumo não é um sermão, não. Não é a metade do livro, não. Inclusive, o resumo, para ser resumo de verdade, você tem que fazer com as suas próprias palavras. Não é para ficar copiando palavrinha do livro, é com as suas próprias palavras. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A prova da UAB, ela só precisa de 30% de seu conhecimento. O resto vai ser o quê? Gestão emocional, tá? O conhecimento, ele anda de mãos dadas com a estratégia, mais a gestão emocional. Sandra, então você está falando que videoaula não serve. A videoaula, eu até indico algumas videoaulas, assim, de forma bem pontual. Você está resolvendo um exercício e aí você errou tudo. Realmente, parece que você não viu aquilo. E aí você vai pegar uma videoaula pequenininha, pontual. Por isso que é legal a gente estudar resolvendo os exercícios, as questões das provas anteriores. Por quê? Porque quando você for retomar o tema para estudar, você já vai exatamente aonde você errou. Você já vai no ponto que você, de fato, não conhece. Então, a videoaula, ela pode ser usada, sim, mas ela tem que ser usada com estratégia. Não é comprar um cursinho com 500 mil videoaulas. Você não vai passar assistindo videoaula, tá? E você tem que confiar no método que você escolheu, na estratégia que você escolheu e fazer o passo a passo, com paciência, constância e persistência. Uma outra coisa que eu sempre vejo nos meus alunos, eles estudam para a OAB como se eles estivessem estudando na faculdade, tá? Como que a gente estudou a vida inteira? Assistindo uma aula, né? E fazendo anotações no caderno. Aí depois eu vou, pego a doutrina, faço um resumo, resolvo questões. Bom, isso não funciona. Por que que não funciona? Porque o tempo de estudo que a gente tem aqui é pouco.
a gente não vai conseguir lembrar de tudo. São 17 disciplinas, tá? E se você ficar focado só na teoria de pegar um livro, fazer resumo, pega outra doutrina, assiste uma videoaula, não resolve questões. Por quê? Hoje as faculdades, algumas delas, né, já têm até introduzido para o aluno resolver questões de provas anteriores. Mas eu, por exemplo, quando eu fiz minha faculdade, eu não sei se a Débora também foi do mesmo jeito, nunca ninguém me botou para resolver uma questão de uma prova da OAB. Nunca ninguém me botou para resolver uma questão de um concurso. Era só doutrina, 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 ler o código, aí mandava a gente fazer resumo, mandava a gente fazer fichamento, aí normalmente avaliava a gente com esses resumos, com esse fichamento. Aqui não dá tempo. É importante a gente resolver questões para quê? Para a gente ver como que o assunto é abordado pela banca. Eu não tenho um chip em que eu vou adivinhar como que o tema vai ser cobrado. Então, a forma de eu saber como o tema vai ser abordado é o quê? Resolvendo questões, fazendo simulados. Resolvendo questões, fazendo simulados. Vou na lei seca, faço minhas anotações, reviso, faço questões, faço simulado. Quando eu estiver resolvendo questões, tem um caderninho de erros. Para quê? Para eu anotar ali o que eu estou errado. Para quê? Para que antes que eu avance no estudo, eu tenho que rever o que eu errei, já para ir fixando, tá? Então, uma outra pergunta também que muita gente faz. Professora, eu só passo na UAB se eu tiver o dia todo para estudar? Gente, quem é que tem o dia inteiro para estudar? Ninguém, né? Ninguém tem o dia todo para estudar. Então, o que interessa aqui não são as horas de estudo. Travou? A Débora está dizendo que travou, voltou? Ah, tá. O que interessa é você estudar do jeito certo. Não importa quem estuda mais, quem estuda menos, tá? O que eu tenho que ter? Foco, comprometimento com o tempo que eu tenho. Eu tenho 2 horas para estudar, beleza. Então, eu vou focar. Vou focar. Focar como? Focar lendo a lei, resolvendo exercícios, anotando no meu caderninho de erro aquilo que eu não fui bem e revendo. Põe uma coisa na sua cabeça, você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem. Esquece o coleguinha. A gente tem mania de achar que a grama do vizinho é sempre a mais verde, não é verdade? A gente acha que o outro está sempre melhor do que a gente. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Foque na sua vida, foque no seu objetivo, foque no seu estudo. Faça o seu melhor na condição que você tem, tá? Enquanto você não pode fazer melhor ainda. É isso que eu tenho, são 2 horas? Ok. Então, eu vou focar nestas 2 horas que eu tenho, tá? Isso é muito importante. Põe uma coisa na sua cabeça. O que vai te levar à aprovação não é a perfeição. É a garra, é o querer, é o sangue no olho, sabe? Eu estou morrendo, mas eu vou. É a força na peruca, é a consistência. Eu só vou dormir depois que eu conseguir cumprir a minha meta de hoje. É claro que quando eu falo cumprir a meta direito, né? Não é fazer de conta que está estudando, não, porque fazer de conta que está estudando e não estiver fixando nada, isso não vai resolver. Você vai continuar sendo reprovado, tá? Então, com o tempo que eu tenho, com o método que eu me adaptei, com a estratégia que eu estou usando, ter força, crer e na raça, na garra, pensando no seu objetivo. São 3 meses. 3 meses passa rápido, tá? Olha, hoje eu decidi que eu vou fazer o próximo exame da ordem, mas até hoje a sua vida é um tumulto, é uma confusão. É gente na sua casa, né? As pessoas não te respeitam, ninguém respeita seu horário de estudar. Acredite numa coisa, se você continuar fazendo o que você está fazendo agora, ou seja, a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente, tá? Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que promover as mudanças necessárias.
Quem é responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso sou eu. Eu quero o objetivo tal, mas qual é o esforço que eu estou fazendo para chegar lá, tá? E aí a pessoa reprova, né? Ai, meu Deus, o que foi que eu reprovei, né? Estudei tanto, foi tão esforçado, estudou sem foco, não fez revisões, na hora da prova ficou apavorado, ficou nervoso, ficou suando, ou seja, não teve gestão emocional, fez simulados? Não fez simulado. Tem que fazer simulado, para quê? Para você saber o tempo de prova, saber aprender a controlar o tempo da prova. Ah, eu estava fazendo as questões dos exames anteriores, errei, não voltou para fazer uma revisão aprofundada dos erros. Ah, eu fui estudar títulos de crédito. Meu Deus, isso é um inferno. Desistiu de temas que são difíceis. Podia ter se dedicado mais, mas não dedicou. Pouco treino de questões. Investiu mais em videoaulas. Deu de fato prioridade para sua aprovação ou fez de conta que estava estudando, mas no fundo estava enganando a si próprio? Aí não passa, gente, não vai passar, tá? E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem dois caminhos para escolher: continuar persistindo nos mesmos erros, ou seja, brincando com a prova da OAB, achando que você não precisa de ter método, estratégia, constância, esforço, dedicação, trabalhar a sua gestão emocional, ou sair da sua zona de conforto e aprender a estudar de verdade. Estudar de verdade como? Ler a lei, fazer questões, errou, voltar nos erros, fazer simulado, fazer revisões. Esse é o estudo que eu chamo de estudo de verdade. Tem gente que, para se enganar, chega em casa cansada e vai lá no YouTube e procura uma videoaula, achando que a videoaula vai salvar a vida dele. Não vai, gente. A videoaula não te mostra como o conteúdo é abordado. Normalmente, as videoaulas não são objetivas. Na maioria das vezes, essas videoaulas de YouTube acabam sendo superficiais, porque hoje, cada vez mais, a FGV aprofunda nos temas. Então, tem que ter profundidade. Mas, de qualquer modo, se alguém aqui algum dia já foi reprovado, o que você vai colocar na sua cabeça? A reprovação não me define. O que eu posso fazer com uma reprovação? Eu posso redefinir o significado, aprendendo com ela. Como? Você já pensou, né? Parou e falou assim: o que eu vou fazer de diferente daqui para frente? Se você já sofreu com a sua reprovação, você tem que aprender a redefinir o significado de uma reprovação. A gente tem que aprender com uma reprovação. Como? Buscando caminhos diferentes. Porque se eu reprovei, significa dizer o quê? Que o caminho que eu estava não é o melhor caminho. Então, tem que tomar decisões que vão me levar a um resultado diferente. Por isso que eu falo, não fique parado achando que a sua reprovação é quem te define. Não. Às vezes faltou o quê? Estratégia, faltou gestão emocional. Por quê? Porque a gente já viu que a prova da OAB não é tão somente sobre conteúdo. Conteúdo é só 30%. Então, uma segunda questão que eu pergunto para você: você acredita na sua capacidade de passar na OAB? Porque se você achar que você não é capaz, você vai ter que mudar o seu cérebro. O nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Então, eu tenho que acreditar no meu potencial. Eu tenho que acreditar que eu consigo. E para isso, minha gente, não vai achar que os outros vão te apoiar, não. Ninguém me apoia. Aí você fica naquela esperando que as pessoas vão te apoiar para que você possa fazer alguma coisa por você mesmo. É o que eu te falei, se você quer um resultado diferente, quem tem que buscar é você. A vida é sua, o sonho é seu, o objetivo é seu. Quem vai sofrer o sacrifício é você. Você não depende de ninguém para alcançar seus objetivos. É você que tem que fazer por você, tá? Se você tiver apoio, ótimo. Isso vai deixar o processo mais leve. Mas se não tiver também, não use isso como argumento para procrastinar, para não ter garra, para não buscar, para ficar se lamentando, né?
Já ouviram falar do vitimismo? É aquela pessoa assim que ela bota a culpa em todo mundo. Ai, porque eu sou uma coitada. E aí ela fica querendo que todo mundo ache que ela é uma coitada. Isso é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. Coitado nunca vai para frente. O coitado não sai do lugar. O coitado não faz nada, nasce pobre, vai morrer pobre, porque ele se acha sempre um coitado. Então, nós somos os únicos responsáveis por nossas atitudes. A gente tem uma força dentro de nós que a gente nem acredita que ela existe, que a gente nem imagina, né? Quando você acredita, se põe a caminho sendo persistente, paciente, forte, você vai superar tanta coisa que ao final você vai dizer assim, nossa, fui eu. Então, estude em silêncio, você não precisa de contar para ninguém que você está preparando para a OAB, ninguém vai pagar seus boletos, né? Por quê? Porque se eu começo a contar, eu estou me preparando para a OAB. Isso pode gerar muita pressão em cima da gente. E nem sempre. É claro que a pressão não ajuda. E aí chega o dia da prova, você chega da prova, amor. E aí, como é que foi? Se você reprovou? Nossa, eu sabia que você não ia dar conta. Nossa, mas isso não é para você. Ah, também você acha que você vai passar? Sem falar da inveja. Sem falar de que a maioria das pessoas querem ver a gente mesmo lá na M, entendeu? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm inveja da gente, elas têm inveja do sucesso do outro. A maioria das pessoas, elas não suportam o sucesso do outro. Então, você não precisa de dizer para ninguém o que você está fazendo, basta você dizer para Deus. E uma outra questão muito importante é você procurar amizade com pessoas que estão no mesmo objetivo seu, pessoas que estão no mesmo foco que você. Por quê? Porque elas vão te apoiar, elas vão te entender, tá? Bom, dito aqui dada essa injeção de ânimo para você perceber assim, por que muita gente reprova, o que você tem que fazer para que você seja aprovado, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como que a FGV aborda alguns temas dentro da minha área. Eu sou professora de constitucional, claro, vocês já devem saber, né? Então, eu vou começar. Aqui era concorrente, eu coloquei competente. Ai, Senhor. Deixa eu arrumar aqui. Vou falar de competências. Competências é um tema que é muito cobrado, tá? E que cai muito na prova da OAB. Então, eu vou dar alguns macetes aqui de como que você vai guardar essas competências. Quais são os tipos de competências que nós temos na nossa Constituição? Então, eu tenho competência privativa, tenho competência exclusiva, tenho competência comum e tenho competência concorrente e competência supletiva. Primeiro, a competência concorrente, ela está no artigo 24. O artigo 24 da nossa Constituição, se você for olhar, ele é extenso, mas eu coloquei aqui o inciso 1º para dizer para você que tem um bizuzinho, tá? Que normalmente a gente usa para quê? Para a gente guardar ao menos o inciso 1º, porque daí já fica mais fácil. E qual é esse bizu? Putofé, né? O nome puto, depois fé, putofé. Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Como que funciona a competência concorrente do artigo 24? Primeiro, os entes da federação que possuem essa competência só são a União, Estados-membros e Distrito Federal. Só. Olha o artigo 24 da sua Constituição, não tem o município. Então, quando você estiver resolvendo uma questão de prova, e aí a questão for sobre competência concorrente, exemplo, a União, os estados e os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico. Errado, por quê? Porque os municípios não possuem competência concorrente. A competência concorrente, gente, ela é de natureza legislativa, é para
legislar, tá? É uma competência. Nós temos dois tipos de competência: a competência material e a competência legislativa. E aqui eu trouxe um quadrinho para você ter cuidado para não se confundir na hora da sua prova. Por quê? Quando eu falo em seguridade social, a seguridade social ela tem um tripé. Ela cuida de saúde, previdência e assistência. Então, a seguridade social, a competência é privativa da União, competência para legislar. A previdência social é um tripézinho da seguridade social. Nesse caso, a competência é concorrente. Direito comercial. A competência para legislar sobre direito comercial é privativa da União. Mas nos estados tem as juntas comerciais. Aí sim, para legislar sobre juntas comerciais, a competência é concorrente entre União, estados e Distrito Federal. Direito processual, se você pegar o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito processual penal e civil. Mas o procedimento são aquelas questões específicas. Procedimento em matéria processual, a competência é concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Direito penal, está lá no inciso 1º do artigo 22. A competência para legislar sobre direito penal é de quem? É privativa da União. Mas os estados, eles também trabalham, eles têm as penitenciárias, tá? E aí, nesse caso, direito penitenciário, que parece com penal. Por isso que eu fiz esse quadro aqui para destacar para você, porque aqui confunde muito. É concorrente. Direito penal privativo da União. Penitenciário concorrente. Entre União, Estados e Distrito Federal. Trânsito e transporte cai demais este inciso do artigo 22. É competência privativa só da União. Ok. O artigo 21, ele traz o que a doutrina chama de competência exclusiva material da União, que são competências administrativas. Por exemplo, declarar guerra, celebrar paz, emitir moeda. Essa competência é exclusiva da União. Qual é a diferença da competência privativa para exclusiva? É que na privativa da União, que é o artigo 22, pode haver delegação. O parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, ele diz que a União pode delegar aqueles temas do artigo 22. Mas aí tem alguns requisitos que eu vou falar para você agora. Primeiro, se a União for delegar, tem que ser por meio de lei complementar, obrigatoriamente. Segundo, se ela for delegar, ela não pode delegar somente a um estado. O governador do estado de São Paulo é compadre do presidente, então eu vou delegar só para ele. Não pode por causa do princípio da isonomia. Então, se ela for delegar, tem que ser para todos os estados e o Distrito Federal. Terceira característica da competência legislativa privativa é que, se a União for delegar, ela não pode delegar o tema geral. Por exemplo, delego, por meio de lei complementar, competência aos Estados-membros e ao Distrito Federal para legislar sobre direito penal. Não pode. Tem que ser um tema específico dentro de direito penal. Por exemplo, delego à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência para delegar sobre crimes de responsabilidade praticados pelos governadores estaduais. Percebeu? É um tema específico dentro do direito penal. E uma outra coisa, ela não pode delegar aos municípios, só pode delegar à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal.
A quarta característica da competência privativa é que ela é de natureza legislativa. Ao passo que a competência exclusiva do artigo 21 é de natureza administrativa ou material, tá? Emitir moeda, declarar guerra, celebrar paz. E a competência exclusiva da União não pode ser delegada. Não pode, não pode, não pode. Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos falar aqui da competência do município. Os municípios, eles possuem competência no artigo 30, tá? Inciso 1º, cuidar de assuntos de interesse local. Atenção, gente. Interesse local é entendido como, por exemplo, o horário de funcionamento do comércio. Então, o município pode editar uma lei estabelecendo o horário de funcionamento do comércio? Pode. Ele pode editar uma lei estabelecendo o horário do funcionamento dos bancos? Aí não. Sabe por quê? Porque os bancos fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional. E quem tem competência para legislar, neste caso, é a União. É competência privativa dela. E nesse sentido aqui, nós temos uma súmula vinculante que eu coloquei aqui, ó, a súmula vinculante número 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Não incluído o quê? Horário de funcionamento, tá? Do banco. Não pode. Sandra, e se for medida de conforto dentro do banco? Colocar cadeiras, bebedouros, tempo de espera na fila, aí neste caso os municípios podem, tá? No mesmo sentido, uma súmula 19 do STJ que diz o seguinte: a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Então, guarde isso. Quem tem competência para fixar o horário de funcionamento dos bancos é a União e não o município. Vamos ver aqui nessa questão do exame anterior da OAB como que ela aborda esse assunto. Então, a Lei X do município Sigma estabelece que, em certo bairro, considerado área residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados, e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Bom, olha para você ver como que a FGV cobra esse tema, competência, tá? Vejam que ela não colocou aqui, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou compete aos municípios promover o zoneamento urbano. É competência dos municípios cuidar de horário de funcionamento do banco. Não, ela não coloca desse jeito. Ela vai te contar um casinho para você interpretar. Por isso que eu falei para você que é importante a interpretação, tá? Então, a Constituição, no artigo 30, no inciso 8º, diz o seguinte: compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo urbano.
Então, quem tem competência para cuidar do zoneamento urbano, adequar o ordenamento territorial, planejar a organização da cidade é o município, tá? Então, vamos resolver aqui. A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos, organizar o uso e a ocupação do solo. Não. Eu acabei de dizer para você que essa competência é do município, não é da União. Inciso 8º do artigo 30. A Constituição atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano. Mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Sim, claro. Não, com base no princípio da livre concorrência, não pode nenhuma lei estabelecer proibição de, na mesma rua, no mesmo espaço, na mesma área, se ter outros estabelecimentos do mesmo ramo. Tipo assim, aqui na quadra onde eu moro tem um café, então não. E aí, de repente, vem uma lei, tá? Municipal, e determina que não pode haver outros comércios do mesmo ramo. Não, por quê? Porque isso ofende um princípio da ordem econômica, que é o princípio da livre concorrência. Então, a B é a correta. Vamos para C. A Constituição da República dispõe ser competência estadual e distrital promover no que couber o adequado ordenamento territorial. Não. A gente já viu que é o município. Artigo 30, inciso 8. Compete privativamente à União dispor sobre zoneamento urbano. Também não, está tudo errado. Então, vocês perceberam que a FGV, o que ela faz? Ela te conta uma historinha para você interpretar. E aí, se você leu o artigo 30, eu já vou te dizer que competência despenca nas provas da FGV, tá? Vamos aqui a uma outra questão sobre o mesmo tema. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Assim, 2 anos após a Lei E 2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F 2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. Sobre este caso, assinale a alternativa correta. Aqui eu vou voltar com vocês ao artigo 24. O que é o artigo 24? É o artigo da competência legislativa concorrente. Quem é? Bom, primeira característica dessa competência, ela é para legislar, tá? Segundo, quais os entes da federação que possuem competência legislativa concorrente? União, Estados e Distrito Federal. Aí você pensa assim, olha, Débora, nossa, competência legislativa concorrente, todo mundo vai legislar sobre esses temas aqui do artigo 24? Não. Aí vem 4 parágrafos que caem muito, que você tem que entender. O que são esses parágrafos? O parágrafo 1º diz o seguinte: no âmbito da competência legislativa concorrente, a competência da União é só para editar norma geral. Por exemplo, vamos pegar aqui direito tributário. Não existe o Código Tributário Nacional? Sim. Os estados também precisam, eles também recolhem tributos? Sim. Então, eles complementam, suplementam, observando a norma geral, as regras de direito tributário para o seu estado. Então, o parágrafo 2º, o que ele diz? A competência da União para editar a norma geral não exclui a competência suplementar, complementar dos estados, tá? Parágrafo 3º.
O Estado precisou de cuidar de direito tributário, não tinha a lei geral. Aí, o que a Constituição diz no parágrafo 3º? Inexistindo a lei geral, o Estado pode exercer competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Como não tem a norma geral, ele tem que observar alguma coisa? Não, não tem norma geral, então ele não tem que observar nada, tá? Parágrafo 4º. O Estado, então, vamos supor que ele precisava de cuidar de direito tributário, não tinha o Código Tributário Nacional. Aí ele exerceu a competência legislativa plena, fez uma lei estadual. E aí, olha só o que aconteceu. Em 2015, veio a norma geral da União. Está entendendo, Débora? O que vai acontecer? Vem o parágrafo 4º. Lei da União que vem depois, o que ela faz com a lei estadual? Os artigos da lei estadual que forem contrários aos artigos da lei federal, que é a norma geral, ficarão com a eficácia suspensa. Ficarão com a eficácia suspensa. Não serão revogados. Por quê, Sandra? Porque se um dia esta lei federal for revogada, aqueles artigos da lei estadual que estavam com a eficácia suspensa voltam a produzir efeitos jurídicos. Voltam a produzir efeitos jurídicos. Ok? Dito isso, vamos resolver a questão. Então, aqui foi justamente isso. Olha, a Assembleia do Estado M precisava de cuidar de um tema em que a competência legislativa era concorrente. Não tinha a norma geral que tem que ser editada pela União. O que o Estado M fez? Editou a Lei E. Depois de 2 anos, vem a norma geral, que é a Lei F. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A Lei E foi revogada pela Lei F? Claro que não. Esta lei da União, ela traz normas gerais, então ela não revoga a lei do Estado. A lei perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais trazidas pela lei F. Perde a eficácia por quê? Porque a gente leu que se vier a lei federal depois, o que vai acontecer com os artigos da lei estadual que forem contrários à lei federal? Eles ficarão como, Débora? É suspenso, não é? Você falou. Ficarão com eficácia suspensa. Eficácia suspensa. Isso. Então, você percebe que a lei B está certa? A lei E perde a sua eficácia somente se tiver algum artigo que contraria a norma geral. A parte que for compatível ou suplementar continua valendo. Entendeu? Sandra, e se a lei F algum dia for revogada? Aí todos os artigos da lei E voltam a produzir efeitos jurídicos, tá? É assim que ocorre na prática. C, a lei não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da lei E, veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais. Não. Independentemente do momento que vier a norma geral, ela sempre vai ficar. Ah, e se o Estado legislou, se ele exerceu a competência legislativa plena, os artigos da lei estadual que forem incompatíveis com o artigo da lei da União, que é a norma geral, ficarão com eficácia suspensa, tá? Bom, e se a lei F nunca for revogada, ok. A lei E vai perder um pouco, vai perder parte da sua eficácia, porque aqueles artigos que foram contrários ficarão com eficácia suspensa. Então, percebe, Débora, que não basta só eu ler a lei. Isso aqui é tudo, eu trouxe 2 questões para vocês, para mostrar que 80%, no último exame foi 90% das questões era lei seca. Então, não vale a pena você ficar perdendo o seu tempo, gastando sua beleza assistindo vídeo aula.
tá? Então, aqui na primeira fase é lei seca, resolver questões, lei seca, revisão, resolver questões, caderninho de erro para anotar os erros, fazer simulado para poder se adaptar com esse dia, para ir gerenciando as suas emoções. Trouxe Então, aqui um... oi, Oi. desculpa te interromper. O caderno de erros, ele pode servir depois, assim, até como um caderno de revisão, que aí serve até como um resumo para você revisar? Débora, no meu método, o que que eu faço? Ele pode, sim. Ele pode servir com resumo. Você junta com o resuminho anterior, mas o que que eu sugiro? Quando você estiver fazendo um caderninho de erro, aquilo que você errou, você bota lá no seu caderninho de resumo, já para ficar um caderno só, tá? Porque aí, na hora da revisão, os erros já estão lá no seu resuminho. E aí eu sugiro na primeira semana revisar todo dia, depois eu vou espaçando a cada 3 dias, depois semanalmente. Mas tem que ter revisão. Não dá para trabalhar sem revisão, sem caderninho de erro, sem resolver exercícios, sem fazer simulados, tá? Eu trouxe um outro tema que cai bastante também, que é processo legislativo. E aqui, antes da gente resolver a questão, eu vou mostrar para vocês o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. O que nós temos aqui no inciso 1, 2 e 3? Os legitimados, as pessoas que podem propor PEC. Ninguém mais pode, só esses aqui. Então, quem é? Presidente da República, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Presidente da República sozinho. Deputados, no mínimo 1/3 de 513. Senado, tem 81 senadores, no mínimo 1/3 de 81. Um senador sozinho pode propor PEC? Não, pode propor projeto de lei. Quem mais? Mais da metade das assembleias legislativas. Quantas são? 27. Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, mais da metade. Metade é 12, mais da metade é 13. Em cada uma delas, tem que ter a aprovação da maioria simples dos membros de cada uma das casas. Pronto. É fácil de guardar. São só esses. Professora, o cidadão pode propor iniciativa ou pode propor PEC? Não. Só o José Afonso da Silva que entende que pode. Se estiver perguntando segundo a José Afonso, ok. Se não, não pode. Então, são esses os legitimados, tá? A Constituição não pode ser emendada se tiver aqui intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Para aprovar uma PEC, é um processo legislativo duro, rígido, solene. Tem que se discutir em casas separadas, 2 turnos de reunião. Nos 2 turnos, a PEC tem que obter a aprovação de, no mínimo, 3/5. 508 na Câmara, 49 votos no Senado. Então, é um processo duro. PEC não tem sanção. PEC não tem sanção. Quem tem sanção é só projeto de lei. Só PEC não. Professor, então, quando a PEC é aprovada nas 2 casas separadamente, 2 turnos por 3/5, ela vai para onde? Vai para promulgação. Quem promulga? É a mesa da Câmara e do Senado, não é mesa do Congresso Nacional. Cuidado, tá? Pegue uma emenda aprovada, a última, emenda constitucional número 116. Lá no final você vai ver que tem o nome dos membros. Mesa da Câmara e o nome da galera. Mesa do Senado, o nome da galera. Entende? Não tem sanção. E, por último, as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São matérias que estão aqui no parágrafo 4º que não podem ser abolidas. Podem ser mexidas? Pode, ué. A emenda constitucional número 115 mexeu com as cláusulas pétreas. Por quê? Porque ela acrescentou mais uma garantia individual, que foi o inciso 79 ao artigo 5º. Os nossos dados pessoais agora é um direito fundamental. Então, são 4.
Tem até uma palavrinha feia que eu botei aqui, mas é para você guardar, ó. Forma federativa, direitos e garantias de voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes, pode, você. É um bizuzinho para na hora da prova a gente não se esquecer. E aí, você viu o voto obrigatório aqui no artigo 60? Ele está aqui no inciso 2 como cláusulas pétreas, porque o voto é obrigatório, não é? Está lá no artigo 14, mas ele é cláusula pétrea? Não, não é. Ele está na Constituição, mas ele não é cláusula pétrea. Isso é importante, tá? Dito isso, vamos resolver a questão. Por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara articula propor uma PEC. Pode 1/3? Pode, né? Ou é 1/3 dos membros da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou o presidente da República, então está tudo certo. No sentido de tornar facultativa a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Pode. Voto facultativo. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, então pode, não pode, Débora? Não é cláusula pétrea, pode, mas para mudar precisa de uma PEC. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na área. De acordo com o sistema jurídico constitucional, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Vamos lá. Não é possível a sua supressão por meio de emenda. Certo ou errado, Débora? O que você acha? Tá errado. Por quê? Voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. Ele tem estatura constitucional, está no artigo 14, mas não é cláusula pétrea. Então, está errado. B, não há óbice, ou seja, não há impedimento para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda. Embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. O que você achou da letra B? Certo ou errado? Óbice, tá certo. Perfeito, certinho. Não tem nenhum problema. Ele não é cláusula pétrea? É norma constitucional? É, mas não é cláusula pétrea. C, para que uma PEC seja analisada pelo Congresso, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Não, é necessária a manifestação de 3/5. 3/5, 3/5. 1/3 é para propor. Legitimados, no mínimo 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados, tá? D, a emenda sendo aprovada pelo Congresso será promulgada após a sanção. Emenda tem sanção? Não. Eu falei para você que quando é concluído o processo legislativo dela nas duas casas, ela vai direto para a promulgação. Não tem sanção. Isso é muito importante a gente guardar. Bom, aqui eu coloquei um quadrinho para mostrar para você que esses 3 artigos são muito parecidos, cadê eles? E que você não pode se confundir. Então, vamos lá. Artigo 60, parágrafo 5º. Matéria constante de PEC rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? É o período em que o Congresso Nacional trabalha. Ah, vocês achavam que ele não trabalhava. Ele trabalha. Quando? Artigo 57. Ele começa a trabalhar no dia 2 de fevereiro, folga no dia 17 de julho, né? Afinal de contas, o trabalho é pesado. Volta a trabalhar 1º de agosto e férias em 22 de dezembro, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Sessão legislativa é esse período de 2 de fevereiro a 17 de julho. Volta
dia 1º de agosto e encerra no dia 22 de dezembro. Isso aqui é sessão legislativa. Atenção, se uma PEC for rejeitada nesse período aqui, ela pode ser reapresentada nessa mesma sessão legislativa? Pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa? Não pode. É isso que está dizendo o parágrafo 5º, tá? O artigo 62, parágrafo 10, fala a mesma coisa da medida provisória. Medida provisória rejeitada na mesma sessão legislativa, aqui neste período, de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, ela pode ser reapresentada? Não pode. Então, guarde o seguinte: emenda não pode votar. Se lembra da PEC, do voto impresso, o ano passado que foi rejeitada? É claro que se ela pudesse ser reapresentada, o Bolsonaro teria reapresentado, mas não podia. Poderia agora, mas agora não tem mais interesse. Por quê? Porque se mudar a regra eleitoral, tem que cumprir o princípio, a garantia individual da anuidade eleitoral. Não dá mais o prazo de 1 ano até a data da eleição. Então, acabou o interesse. A exceção é para o projeto de lei, só projeto de lei. O resto não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa se foi rejeitado. Só o projeto de lei que pode. Mas como? Se houver recurso da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Cuidado. Você percebeu que esses 3 artigos são bem parecidos? Parecem irmãos gêmeos, né? Ele está tratando de quê? De proposta rejeitada. PEC rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa? Não pode. Medida provisória rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa? Não pode. Só pode o projeto de lei, desde que haja recurso da maioria absoluta, seja da Câmara ou do Senado Federal, tá bom? Vamos aqui a mais uma questão aqui. Essa outra questão que eu coloquei dentro de processo legislativo diz o seguinte: diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente, ante a relevância e urgência latentes, edita a medida provisória número 20 de 2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União em decorrência do referido desastre natural. A partir da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Vou te mostrar aqui o texto. Olha, artigo 62. É vedada a edição de medidas provisórias sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Porque estes temas aqui são temas que estão na Constituição. A Constituição é hierarquicamente superior à medida provisória, claro. Direito penal, processual penal e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque aqui só eles que podem apresentar projeto de lei. Olha aqui a letra D, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, tudo de orçamento, de créditos, não pode. Salvo a hipótese do artigo 167, parágrafo 3º. Aí você estava estudando, ficou com preguiça de ir no artigo 167, parágrafo 3º, e foi o que caiu. Olha aqui, o artigo 167 traz uma vedação, mas o parágrafo 3º diz o quê? A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Percebe? Então, medida provisória, ela não pode ser utilizada para cuidar de orçamento, de crédito, de plano plurianual. Tudo isso que diz respeito ao orçamento, bote na sua cabeça.
não pode ser tratado por medida provisória. Mas, se for para pedir um dinheiro a mais, o que é abertura de crédito extraordinário, gente? Aconteceu uma situação urgente, precisa de grana para resolver o problema. Aí, medida provisória pode. Por que medida provisória? Quando o presidente da República edita, ele publica e ela já entra no ordenamento jurídico produzindo efeitos. O projeto de lei demora, no mínimo 100 dias. E aí, olha, essa questão foi de 2019, quando foi em 2020, Covid. Olha aqui essa medida provisória que eu coloquei para você. Medida provisória número 924. Olha o que ela fez. Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde no valor de 5 bilhões, sei lá quanto, eu nem sei ler isso aqui. Para quê? Para combater Covid. Situação de calamidade pública. Quando ocorreu a pandemia da Covid, o presidente da República expediu um decreto estabelecendo situação de calamidade pública. Se for calamidade pública, guerra, pode, tá bom? Vamos resolver a questão para você ver como que isso cai. Então, aqui era um desastre natural. E aí está perguntando se ele poderia, né, por meio de medida provisória, pedir mais grana para atender a despesas imprevisíveis. Ele fez isso. Agora, a FGV quer saber se isso foi correto. A Constituição veda em absoluto a edição de ato normativo dessa natureza sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária. Certo ou errado? Errado, porque ela abre uma exceção. Aqui onde está a exceção. Parágrafo 3º do artigo 167. Pode utilizar de medida provisória para abertura de crédito extraordinário, tá? B. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento, ok? Créditos adicionais, ok? Créditos suplementares, ok, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para quê? Para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Não é essa? O que você acha, Débora? Perfeito, né? É difícil? Não é. É você saber estudar com estratégia, com método. Estudar o que tem que ser estudado, tá? E saber interpretar. C. O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária. Não, porque está permitido nessa condição, tá? De calamidade pública. Então, não tem nenhum problema aqui. Vamos à última questão da nossa noite. Determinado projeto de lei aprovado pela Câmara, projeto de lei, foi devidamente encaminhado ao Senado. Na Casa Revisora, o texto foi aprovado com pequena modificação, sendo suprimida certa expressão, sem, contudo, alterar o sentido normativo do texto na Câmara, ou seja, não alterou o conteúdo. Assim, então, o projeto foi enviado ao presidente da República, que promoveu a sua sanção, dando origem à Lei L. Vamos aqui. Como que funciona o processo legislativo das leis? Todas, leis ordinárias e complementares. No âmbito federal, o poder legislativo é bicameral, porque eu tenho duas casas legislativas, Câmara e Senado. Então, os projetos de leis ordinárias e complementares obrigatoriamente têm que passar pela Câmara e pelo Senado, sempre, sem exceção. Aonde o projeto é apresentado, a gente chama de casa iniciadora. Quando ele conclui o processo na casa iniciadora, obrigatoriamente tem que ir para a casa revisora. O que a casa revisora pode fazer? Aprovar sem emendas, pode rejeitar também, não pode? Ou pode emendar. Mas, gente, se lembra da sua faculdade? Tem vários tipos de emenda. Emenda de redação, emenda aglutinativa, que juntou um trem com o outro.
Emenda supressiva que só tirou uma palavrinha para melhorar o texto, enfim. O que te interessa é que, se houver uma emenda na casa revisora, o projeto de lei tem que voltar para a casa iniciadora, é a emenda substitutiva ou substituto. Por quê? Porque ela altera o conteúdo do projeto. Se altera, tem que voltar para a casa iniciadora, tá? A casa iniciadora, ou ela aprova ou ela rejeita. De qualquer modo, ela aprovando vai para o presidente sancionar. Ela rejeitando vai para o presidente sancionar. Ué, Sandra, e aí? A casa revisora que emendou vai fazer o quê? Sentar e chorar. Existe na prática uma importância maior da casa iniciadora, porque se a casa revisora emendar e a casa iniciadora não concordar, não tem o que fazer. E, na maioria das vezes, quem funciona como casa iniciadora é a Câmara, porque a Constituição diz o seguinte: se o projeto for apresentado pelo presidente da República, tem que ser na Câmara. Se for por tribunais superiores, tem que ser na Câmara. Se for o cidadão, tem que ser na Câmara. Então, quase nunca o Senado funciona como casa iniciadora, tá? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que neste caso, a emenda não alterou o sentido do texto. Então, precisava de voltar para a casa revisora? Não. Nem toda emenda tem que voltar. Só a emenda que altera o conteúdo. Só. Letra A. Não houve irregularidade no processo legislativo, porque não há necessidade de reapreciação pela Câmara do projeto de lei que tem a expressão suprimida pelo Senado Federal, quando o sentido normativo da redação remanescente não foi alterado. E aí, o que vocês acham? A letra A está certa ou está errada? Tá certo. Certinha. A expressão foi só para melhorar o texto, questão de português, então não precisava de voltar, tá bom? Não houve irregularidade porque a função principal da casa estabelecer as mudanças que lhe parecem adequadas, sendo desnecessário o retorno à casa, mesmo nas situações em que a alteração modifique o sentido. Não, se modificou o sentido, tem que voltar, tá errado. Houve irregularidade porque qualquer alteração no texto do projeto tem que devolver para a casa iniciadora. Não, é só se alterar o sentido da norma, o conteúdo. Houve irregularidade? Não, não houve, tá? Então, ficou letra A. Beleza, gente. Olha, vamos encerrar hoje a nossa próxima aula. Quero convidar para a nossa segunda aula, que vai ser quarta-feira no mesmo horário. Convide seus colegas. Quero agradecer a participação de vocês e essa aula vai ficar disponível depois para quem não esteve aqui, caso queira assistir. Tudo bem? Um beijo, boa noite, muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.